Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Hoje é dia 12 de abril de 2020, né? Hoje é dia da Páscoa, né? Comemoramos hoje a Páscoa. E agradecemos a participação de cada irmão e a presença de cada irmão no nosso culto. Que possa ser de engrandecimento a vida de cada um de vocês. Nesse momento, iniciaremos com uma leitura que está presente em Romanos 6, de 8 a 11. E diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em 1 Coríntios 5, de 7 a 8, nos diz: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nesse momento, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto, que Ele possa estar nos conduzindo e estando também com o pregador da noite e com cada irmão que irá participar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, Senhor Deus, pelo seu corpo que é por nós, ó Pai querido, pela sua morte no Calvário, ó Pai querido, e principalmente, ó Pai, pela certeza da sua ressurreição, Deus amado. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que nos derramado, Pai, apesar desses momentos de dificuldade, Senhor Deus, esses momentos que temos vivido hoje em dia, Pai querido, sabemos, ó Pai, que tudo é plano do Senhor para que possamos, ó Pai, voltar a buscar a Ti cada vez mais, ó Pai querido, reencontrar, ó Pai, o seio da família, ó Pai querido, despertar em cada um o amor, Pai amado. Assim te agradecemos, Senhor, por essa noite, que o Senhor possa estar conosco, Senhor Deus, nesses momentos de louvor, de adoração a Ti, Deus amado. Guia-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, esteja conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora abrir nossos cantores no hino 101, Ressurgiu.
Nesse momento, teremos a participação musical com a irmã Ilza. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre
nesse momento, vamos estar ouvindo o nosso momento missionário. Boa noite! Estamos iniciando mais um momento missionário da nossa campanha de missões mundiais 2020, com o nosso tema Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Filipenses 4, 4 e 5, que nos diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. No cenário mundial, né, nós podemos ver constante transformação. Essa transformação, ela gera alegrias e tristezas. E neste momento nós estamos presenciando muita tristeza. Mas nós precisamos demonstrar também a transformação que gera alegria verdadeira, alegria verdadeira que é Jesus. Nós, os cristãos, somos o povo escolhido para levar essa alegria, para levar a salvação. E nesse momento missionário, eu separei algo muito importante, uma das principais um dos principais instrumentos do cristão, que é a oração. Eu te convido depois lá verificar no site da Junta de Missões Mundiais e ver os pedidos de orações pelos continentes. Te convido a ir lá no YouTube, ver o vídeo que diz assim, Vídeo Missões Europa. Lá eles destacam as crises, o menor número de igrejas, o esvaziamento, né, das igrejas, poucos cristãos. E eles não imaginavam, né, que estaria vindo uma outra crise, né, através desse vírus, né. E nós devemos intensificar as nossas orações, né. Nós precisamos orar pelo nosso mundo, né. E a nossa oração será direcionada a isso, por esse quadro, né, que o mundo vive hoje, em que há muita tristeza, muita morte, há muita ansiedade. Também estaremos orando pelos nossos missionários, né, que estão em tantos lugares que nós não conhecemos, mas que eles estão ali numa realidade que nem é a deles, mas por amor estão ali, né? Deus os chamou e eles obedeceram, e ali eles estão para levar a mensagem de salvação, a dizer que Jesus transforma, né? E que a alegria, né, está naquele que conhece a Jesus. Muitas vezes eles não podem falar, né? Assim como aqueles missionários que estão trabalhando no projeto ali juntamente com os refugiados, né? Eles não podem falar abertamente de Jesus, mas através da alegria, através da amabilidade, através do Espírito Santo ali trabalhando naquelas vidas, eles têm obtido bons resultados. Então, é o poder de Deus. E nós estamos assim, trabalhando, né, aqui também, em oração e ação, que é a segunda parte do que eu quero falar. A nossa ação. Nós estamos na campanha, nós estamos com atividades suspensas, que estariam gerando mais recursos para a nossa campanha, né, alcançar o nosso alvo, mas não será possível, né,
da forma que foi planejado. Mas nós estamos pedindo a Deus estratégias, misericórdia, para que os recursos cheguem e nós possamos estar ofertando com alegria e o que for arrecadado seja para o engrandecimento dessa obra, né? E nós cremos que o nosso Deus vai nos capacitar para que essa campanha termine com êxito. Nós vamos, nesse momento agora também, lembrar de outra coisa, da nossa ação. Ação aqui, porque nós precisamos também demonstrar essa alegria, nós precisamos, através dos nossos atos, através hoje dos meios de comunicações, porque esse distanciamento nos deixou um pouco afastado das pessoas, né? Somos relativamente isolados, né? Então nós precisamos usar os meios de comunicações para ajudar pessoas também. Pessoas que estão na nossa volta também estão tristes, estão apavoradas, estão em pânico, ansiosas, depressivas e precisando de uma palavra de amor, de esperança, de fé, né? Então vamos nós também aqui sermos aqueles que vai transformar o mundo, o nosso mundo, com a alegria de Jesus. Sejamos esses que levam essa palavra. Lá em 2 Coríntios 6,10, parte diz assim: cristãos podem até ser entristecidos, mas sempre alegres. Por quê? Porque nós temos uma força que vem de Jesus, né? Uma força que somos capazes de ultrapassar as circunstâncias e ver que há um final feliz, que há esperança, que há alegria. Alegria maior que temos, que é a alegria da vida eterna com Deus. Que Deus possa estar abençoando e que nós possamos transformar a nossa volta com essa alegria que vem de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, primeiramente precisamos lembrar que nossa igreja é a Igreja Batista Central de Rocha Sobrinho e estamos na rua Vera Lúcia, número 202, no BNH. No momento não estamos tendo culto presencial, estamos fazendo os cultos online e agradecemos a cada um dos irmãos. Mas ainda assim, passamos os horários dos nossos cultos. Às quartas-feiras, o culto de estudo bíblico às 19 horas, às 19h30. Temos feito os cultos gravados. E domingo pela manhã, a escola bíblica dominical às 9 horas. E domingo à noite, o culto de adoração às 19h30. Todos esses cultos estão sendo gravados e enviados aos irmãos, tanto pelo WhatsApp do grupo da igreja, quanto pelo Facebook da igreja. Você pode encontrar, pelo YouTube da igreja, que você pode encontrar em Igreja Batista Central de Rocha Sobrinho. Faremos agora uma leitura que se encontra em Lucas 24, de 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolta do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão,
Eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram de suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Teremos agora a participação da irmã Letícia. Boa noite, irmãos. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, faz sentido servir alguém melhor que eu. Hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim.
nós possamos sempre nos lembrar o verdadeiro sentido do dia de hoje, que eu acho que esse ano as pessoas estão lembrando mais, estão evidenciando mais o chocolate, o coelhinho, né, pelo momento que a gente está passando. Então, que nós possamos aproveitar esse momento para lembrar de Jesus e fazer que os outros se lembrem também. Amém. Obrigado, irmã Letícia. Agora vamos orar e entregar a palavra para o mensageiro. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo culto que pudemos realizar, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando o seu povo, pode estar abençoando a sua casa, Pai querido. Te entregamos agora, Pai, o mensageiro desta noite, que o Senhor esteja com ele, Pai querido. Que o Senhor possa estar iluminando, Pai, possa estar abrindo, Pai, a sua boca para falar por Ti, ó Pai querido. E que possamos, Senhor Deus, estar abertos a ouvir a Sua voz, abertos a ouvir a Sua palavra a cada dia, Deus amado. Guarda-nos, ó Pai, esteja conosco, Senhor, a cada momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Deus, Ele tem sempre algo a nos dizer. Nós precisamos de ouvir o que Deus tem a nos falar a todos os momentos, porque nós carecemos da palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à realização de Sua vontade. E nessa oportunidade não será diferente. Então convido a todos que, por favor, que abrem suas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 10 a 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 10 a 14. Então a palavra de Deus diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa oportunidade. Então nós percebemos essa narração da história do povo de Deus, esse momento da história do povo de Deus, que é bem conhecido também da grande maioria de nós. A narrativa da história desse homem chamado Naamã. Um breve histórico de Naamã, que no decorrer da palavra nós estaríamos falando alguma coisa desse homem. Ele era uma pessoa bastante importante, ele era comandante dos exércitos do seu povo. Então ele desfrutava desse prestígio de importância, também pelo fato de ser um herói de guerra, uma pessoa de bastante prestígio dentro do seu povo. E ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa admirada. E ele desfrutava disso tudo no meio do seu povo e muito mais, que porventura não esteja sendo mencionado aqui na palavra. Mas esse homem tinha um grande problema. Ele foi acometido do mal da lepra,
doença que hoje em dia nós conhecemos como hanseníase. Naquela época, e até pouco tempo, se referia a essa enfermidade como lepra. E naquela época não tinha cura. As pessoas acometidas dessa enfermidade, elas sofriam bastante. Tinha muita sequela no seu corpo, até em virtude dessa doença. Era afastado dos seus familiares, do seu povo, ficava recluso. Então sofria do mal da solidão e também o mal também da enfermidade que causava muito sofrimento. E esse homem tinha essa enfermidade. Então o futuro daquele homem, em virtude daquela enfermidade, seria algo muito triste, muito ruim na vida de uma pessoa que até então era muito importante, uma pessoa querida, uma pessoa, né, no meio do seu povo bastante admirada, mas tinha essa dificuldade. E diz a palavra de Deus, dessa história deste homem, que ele, em algum momento, o seu povo trouxe cativo uma mocinha, uma menina, diz a palavra, e essa menina trazida cativa do povo de Israel foi colocado como auxiliar de sua esposa, a pessoa que estava ali com a sua esposa. E ela falou para sua esposa que em Israel havia uma pessoa que poderia trazer a cura para a vida daquele homem. E essa informação chegou a Naamã, que tomou as providências necessárias e foi até Israel. E lá em Israel, no primeiro momento, uma resistência do rei de Israel, mas o profeta, ele persuadiu o rei e iria falar com aquele homem, e levar a cura àquele homem através do que Deus falara ao seu coração. E aquele homem foi até a porta de Eliseu, e Eliseu mandou um recado para ele, dizendo que ele deveria fazer para ser curado. Deveria, em algumas traduções, mergulhar 7 vezes no rio, ou se lavar, como queira. Fato é que ele deveria fazer 7 vezes esse mesmo procedimento no Rio Jordão. E no primeiro momento aquele homem ficou chateado. Ele não gostou dessa palavra. E ia embora. E nisso que ele ia embora, ele foi persuadido pelos seus oficiais a fazer aquilo que foi dito. Ele fez e ficou curado. Então essa é uma breve narrativa da história desse homem para que a gente possa se contextualizar, ver o que aconteceu. Então a primeira palavra nesse momento, para que a gente possa pensar um pouquinho, no primeiro momento que chegou a palavra àquele homem. Então diz o texto que chegou através de uma menina. Então a menina foi usada para que a palavra chegasse àquele homem. Então, a primeira coisa que nós iremos pensar nessa oportunidade é sobre a sensibilidade. Então, a sensibilidade que aquele homem teve para receber essa palavra, mesmo vindo de uma pessoa tão nova, ele teve essa sensibilidade. Mas qual a razão que levou esse homem a estar tão sensível? Evidentemente que era o seu desejo de estar curado, o desejo de se ver livre daquela enfermidade. Então, quando alguém está sensível por alguma razão, ou seja, enfermidade, ou seja, por outra dificuldade qualquer, é muito natural que fiquemos com a sensibilidade bastante alta em relação às coisas de Deus. Eu tinha um colega de trabalho, alguns anos atrás, bastante tempo, quando a AIDS começou, e naquela época era sentença de morte. A pessoa em uma semana praticamente já estava morta. Eu lembro daquele rapaz, daquele jovem, que ele escarnecia muito dos crentes. Ele desfazia, ele maltratava, ele fazia umas coisas horríveis com os crentes que iam falar de Jesus para ele. E ele foi acometido, em virtude da vida que ele levava, ele foi acometido dessa enfermidade. E ele passou por uma situação difícil, ele foi
excluído do grupo. As pessoas não queriam chegar perto dele porque naquela época não se sabia como se adquiria aquela enfermidade. Ele passou por essa separação, por essa humilhação, e depois passou pelo mal da enfermidade, até vir o falecimento. Ele foi a óbito. Mas antes de ele correr o óbito dele, ele ficou bastante sensível. Ele começou a pensar em Deus, buscar as coisas da fé, buscar as coisas de Deus, porque ele queria ser curado. Então esse homem mencionado na Bíblia, Naamã, acreditamos também, por virtude da sua enfermidade, o desejo da cura, ele se tornou uma pessoa bem sensível. Ele estava sensível àquilo que vinha de Deus. Então a primeira coisa a nós pensarmos nessa noite é a importância que temos, que tem, de estarmos sempre sensíveis para perceber aquilo que vem de Deus para nós, a sua palavra que vem para nós, aquilo que Deus tem a nos falar. Nós precisamos estar atento, sensível, para perceber e atender aquilo que vem de Deus. Deus ele tem falado ao seu povo, Deus tem falado a todos nós. E algumas pessoas talvez queira que haja alguma coisa, né, fora do normal para que ela venha entender que vem de Deus. Quem sabe um terremoto, uma luz de grande brilho, um trovão, alguma coisa do tipo. Mas não é bem assim. Então a palavra veio para aquele homem de forma simples. E ele estava sensível o suficiente para perceber. E todos nós crentes no Senhor Jesus precisamos estar sempre sensível, atento, para perceber aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, aquilo que Deus tem para falar conosco, a fim de nos conduzir, nos levar à solução de alguma dificuldade que porventura nós temos como crente. E todos nós crentes temos uma ou outra necessidade. Como crente, como pessoa, como igreja, como trabalho, o crente tem sempre alguma coisa a ser realizado. E nós precisamos de Deus, nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos daquilo que vem de Deus, para que a gente possa nos conduzir, para que a gente possa caminhar em busca da solução acertada. E esse homem estava atento, e nós precisamos estar atentos. Uma outra coisa a se destacar para a nossa reflexão nessa noite é a humildade. Aquele homem era uma pessoa muito importante no meio do seu povo. E nós percebemos, em algum momento na vida dele, a humildade. A humildade deveria ser um estado permanente na vida do crente. Mas na vida desse homem, nós percebemos alguns momentos de humildade e outras não. Então, humildade na vida dele, para que a gente possa pensar um pouquinho, eu diria humildade para aceitar aquilo que Deus diz, para obedecer aquilo que Deus fala. E ele, num primeiro momento, quando disse que ele deveria mergulhar, deveria se afundar, deveria se banhar 7 vezes, ele não aceitou. Ele resistiu. Ele viu nessa palavra que poderia haver uma outra forma de fazer, não aquela que Deus falara através do profeta para ele. Aí então vem um ensinamento. Nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus, da humildade. A humildade para perceber aquilo que Deus fala e aceitar. Ouvir e aceitar a maneira de Deus. Muitas das vezes Deus fala o que tem que fazer, mas às vezes o crente é resistente. Ele não quer aquela forma, ele quer a sua maneira, ele pensa em outra maneira, e não na de Deus. Talvez ele ache a maneira de Deus muito simples, não sei, mas ele quer uma outra maneira, ele quer fazer do outro jeito, ele quer fazer do jeito dele. Mas Deus, ele tem a solução.
Deus estabeleceu a forma. Deus tem a palavra para conduzir o seu povo na realização da sua vontade. Quando você olha para o povo de Deus saindo do Egito para Canaã, nós percebemos Deus falando ao povo todo o tempo. Então, algumas vezes ele fazia do jeito de Deus e outras vezes não. Nós percebemos no Novo Testamento, quando Jesus está com Pedro, e Pedro experimenta alguns momentos de pescaria, não pescou nada, e quando Jesus vai até ele, manda lançar a rede. E ele questiona, mas ele lança a rede. E diz o texto que ele pegou bastante peixe. Então, Jesus era pescador. Até então, nós sabemos que ele era carpinteiro. O pai era carpinteiro, ele devia saber o ofício da carpintaria. Mas não sei se era pescador, mas Pedro era pescador. Se alguém entendia de peixe, a gente poderia pensar que era Pedro. Mas é assim mesmo. Ele foi humilde para fazer o que Jesus mandou, do jeitinho que Jesus mandou. E nós, crentes, precisamos ser humildes para fazer o que Deus manda, da forma como Ele manda, não do meu jeito, mas do jeito dele. Eu preciso fazer. E aquele homem, no primeiro momento, ele não queria fazer, mas ele tinha que fazer, porque o resultado que ele queria só tinha uma maneira de ser alcançada, através da vontade de Deus. Talvez muitos tenham buscado resultado de maneira errada, da sua maneira, da maneira do seu amigo, da maneira de alguma autoridade, da maneira de alguém. Mas precisa fazer da maneira de Deus. Se nós fazemos algo para Deus, precisamos fazer da maneira dele. Se nós almejamos alcançar algo de Deus, precisamos buscar em Deus a maneira como fazer. E uma vez que Deus falou a maneira de fazer, devemos fazer daquele jeito, porque só assim haverá o resultado esperado. E mais à frente, nesse mesmo episódio da humildade, nós percebemos que aquele homem não queria fazer. E seus subordinados, seus oficiais, foi até ele, falou com ele e o persuadiu a fazer. Humildade. Humildade para ouvir. E muitas das vezes falta muita gente. Humildade para ouvir. Ouvir pessoas simples no contexto humano. Ouvir o próximo. Ouvir e ouvir. E às vezes se corre muito, se faz muita coisa, está muito ocupado. E não tem tempo para parar para ouvir. E muitas das vezes a palavra de Deus vem através de uma pessoa simples. E alguém se acha muito importante e não quer ouvir essa pessoa. Alguém, na minha história de crente, na minha história de vida, já vi muitos exemplos de pessoas que não quis ouvir o seu subordinado. E como já era esperado, o resultado não foi bom. Então a pessoa precisa ser humilde. Humilde para aceitar aquilo que vem de Deus. Humilde para aceitar aquilo que vem de Deus, até mesmo nas situações como esse homem. Veio de maneira simples. Veio de pessoas, seus auxiliares, mas ele teve a humildade de lá na frente, embora no primeiro momento não quisesse fazer, mas mais à frente foi humilde para ouvir seus auxiliares e finalmente fazer aquilo que estava determinado a ele fazer. Então, na vida, como crente no Senhor Jesus, aquele que trabalhamos em benefício da obra de Deus, precisamos, através da humildade, buscar aquilo que vem de Deus, a fim de fazer da maneira como Ele está falando, para que possamos buscar o sucesso, a cura, o resultado necessário. E uma outra palavra também para a nossa reflexão nessa noite, na vida de Naamã. Obedecer para receber a bênção. Não é? Obedecer.
Muitos têm dificuldade em obedecer. Quantas pessoas têm dificuldade de obedecer a Deus? Muita dificuldade. Então Deus fala algo simples para ele, e após o que já foi dito, ele obedeceu. Ele foi lá no rio e mergulhou 7 vezes. E saiu curado. Diz o texto que a pele dele estava como de uma criança, nova. Então, a obediência a Deus traz muito resultado. E todos eles, bons resultados. Aquele homem se viu livre de uma enfermidade terrível. Aquele homem, diz o texto, que a pele dele como de uma criança. Aí quando você percebe essa palavra, essa comparação como de uma criança, traz à sua mente o novo. Então, quando nós obedecemos aquilo que Deus fala, nós trazemos sobre as nossas vidas o novo de Deus. Aquilo que Deus tem a realizar em nossa vida como algo diferente, algo novo. A vida daquele homem agora era uma vida de saúde, aquele homem estava renovado, transformado. Ele não era mais um doente, ele agora era uma pessoa nova. E muitas das vezes nós queremos fazer algo para Deus, queremos um resultado que a gente necessita de Deus. Mas muitas das vezes ela está parada, porque falta a obediência necessária. Falta ainda aquilo que Deus mandou eu fazer e eu ainda não fiz por alguma razão. Aquele homem, ele protelou no primeiro momento porque achava que não era um procedimento condizente com a sua situação, poderíamos dizer assim. Ele era uma pessoa importante, podia mergulhar nos rios da terra dele. Por que mergulhar ali no Jordão? O pessoal tão importante, sair ali, descer e lá mergulhar. Mas ele precisava fazer isso. Ele precisava descer da sua condição e se botar numa posição de humildade. Isso é muito importante. Às vezes na vida nós precisamos descer da nossa posição de importância. Às vezes achamos muito importante, nos achamos muito bonito, nos achamos muito isso e muito aquilo. Mas nós precisamos descer, nos botar numa posição de humildade, para estar fazendo aquilo que Deus mandou. E uma vez obedecendo aquilo que Deus disse, e da maneira que Ele disse, aí sim estaremos experimentando a bênção de uma nova vida, a bênção de uma transformação, a bênção daquilo que eu necessito, e Deus fará isso em nossas vidas. Mas está condicionado à obediência àquilo que Deus manda. E Deus falou através do profeta aquele homem, lá no finalzinho dessa reflexão, lá no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz. Eu fico imaginando como aquele homem chegou ali. A vida difícil dele, a vida atribulada, a preocupação com aquela enfermidade e a preocupação com todos os males que aquela enfermidade poderia trazer à vida dele. E ele agora volta feliz. Feliz em todos os aspectos. Feliz com a vida mudada, uma vida nova. E mais que tudo isso, ele ia voltar em paz. Quanta coisa boa a obediência a Deus traz a todos nós. Nós percebemos tanta coisa boa na vida desse homem. Uma vida nova. A obediência a Deus tem trazido vida nova a muitas pessoas. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, Deus faz tudo isso na vida dele. Dá-lhe uma vida nova, uma vida transformada, uma vida restaurada. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo.
Então Deus faz isso, esse ato de obediência do ser humano, quando permite que Jesus seja o seu Salvador. E Deus faz isso e muito mais na vida daquela pessoa. E essa expressão do profeta que vem de Deus, aquele homem, vai em paz. Como é bom ter a paz de Deus. Não era qualquer paz, era algo que vinha de Deus. Aquele homem estava voltando com algo que vinha de Deus para a vida dele. E o povo de Deus tem caminhado dia após dia, com tantas coisas que vêm de Deus. Uma delas é a paz. A paz que nós tanto precisamos, ela tem estado sempre conosco, porque Deus tem nos dado costumeiramente essa paz que temos, a paz de ter Jesus no coração, a paz de ter o Espírito Santo nas nossas vidas, a paz por sabermos que quando findar a nossa vida aqui, a nossa existência, estaremos na glória com o Senhor para desfrutar da presença dEle eternamente. Então vá em paz, não é? Então obedecer a Deus tem seu resultado, e o resultado é o melhor possível. O resultado, só coisa boa, obedecer a Deus. E aquele homem, ele obedeceu. Então, para encerrar, eu vejo em tudo isso que aconteceu na vida daquele homem, um propósito de Deus para trazer algo bom na vida daquele homem. E Deus, ele tem muitos bons propósitos para todo ser humano. Deus tem propósito para a sua igreja, Deus tem propósito para cada crente. Muitos e muitos propósitos. Mas o crente precisa estar sensível, atento ao que Deus fala. O crente precisa ter humildade para perceber aquilo que vem de Deus e fazer da forma de Deus, não da sua forma. E o crente, enfim, precisa obedecer a Deus, fazendo aquilo que Deus disse. Não é pensar em obedecer. Ele podia ter pensado, vou mergulhar. Um dia eu volto aí e mergulho. Não. Ele desceu, foi lá e se submeteu à vontade de Deus. Então, humildade, simplicidade, é isso, submeter à vontade do outro. E o crente precisa o tempo todo se submeter à vontade de Deus. Todos nós precisamos fazer isso diariamente, o tempo todo, para que a gente possa perceber qual é a vontade de Deus e fazer do jeito que Ele quer. E dessa maneira, desfrutarmos como aquele homem, de todas aquelas maravilhas, aquele homem voltando. Eu não consigo imaginar como é que aquele homem voltou. Ele deve ter voltado muito feliz. Ele deve ter voltado muito alegre, regozijante, com tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E com essa palavra derradeira, vai em paz. Não é? Como é bom obedecer a Deus. O resultado são sempre maravilhosos. Então vale a pena obedecer a Deus. Que, como servos e servas de Deus, possamos estar atentos àquilo que Deus fala. Que possamos colocar sempre a vontade de Deus naquilo que estamos fazendo. Sempre buscar em Deus a maneira como fazer. E quando Deus falar, quando Deus nos mostrar, devemos fazer conforme Ele disse. Não buscando em outras situações a solução minha ou a solução de um amigo, mas a solução de Deus. Que Deus nos abençoe.